Nunca foi fácil e nunca será para o povo preto do preconceito se libertar. Sempre foi luta, sempre foi porrada contra o racismo estrutural barra pesada. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia, que eu não sei que horário que vocês estarão acompanhando esse vídeo. Meu nome é Fabiana, mas mais conhecida aqui em Goiânia como Fabiana Viana. Eu vou falar um pouco sobre minha construção artística e sobre a visibilidade preta no mercado de trabalho. A minha construção artística, ela começou ali por volta dos 11 anos, quando eu comecei a fazer coral numa escola estadual. E depois disso eu fui fazer coro cênico no Sesc. Depois disso eu fui fazer técnico em teatro no Basileu. E depois disso eu entrei no IFG. E aí no IFG eu fiz técnico em instrumento musical. E também tinha as matérias de teatro. Eu sempre gostei muito das artes em si. Eu sempre ficava assim de um lado para o outro. Eu fazia música, eu fazia teatro, eu cantava. Eu sempre gostei das artes em si. Depois disso, eu fui para o UFG e fui fazer direção de arte no curso que eu me encontrei, porque é um curso que é extenso, né? A gente tem contato com vários tipos de arte. E aí nesse curso eu me direciono mais para o mundo da iluminação. Eu amo mexer com luz. E aqui em Goiânia eu já fiz alguns espetáculos, já fiz operação de luz de um espetáculo e também já fiz a construção de iluminação de um espetáculo, também aqui em Goiânia. Eu tenho 21 anos e ainda sou um neném no mundo da iluminação, mas eu já tenho alguns trabalhos. Então, quando eu comecei a trabalhar com iluminação, eu fiquei me perguntando sobre referências pretas, referências de mulheres pretas dentro da iluminação. E aí eu tenho um iluminador que me acompanha, que o nome dele é Horse, eu não sei se vocês conhecem. E ele é uma pessoa muito especial para mim porque ele abre minha perspectiva de mundo. E aí, esse ano, no começo do ano, ele fez um encontro de som e luz. E foi lá onde que eu tive contato com outras mulheres que fazem iluminação, porque a gente sabe que o mundo da iluminação aqui em Goiânia é um pouco fechado. É difícil encontrar mulheres que fazem iluminação e é difícil encontrar mulheres negras que fazem iluminação. Então, ter uma referência preta de iluminador aqui em Goiânia é realmente, assim, muito difícil. Mas já ter uma perspectiva de mulheres na iluminação já me ajudou muito a ter uma visibilidade para o mercado de trabalho. E eu descobri que se eu quiser mas ter visibilidade no mercado de trabalho com iluminação, eu preciso ser quem eu sou. Por que isso, ser quem eu sou? Porque a gente sabe que a gente carrega uma vivência ancestral. E a gente precisa mostrar para as pessoas que querem chegar até onde a gente chegou uma positividade que a gente consegue. E eu carrego comigo essa perspectiva de ser quem eu sou, de trazer a minha ancestralidade nos meus trabalhos e a minha identidade. Então, essa visibilidade preta no mercado de trabalho da iluminação não é fácil. É complicado. A visibilidade preta no mundo das artes ainda é complicada e a gente pensa que o mundo da arte é acessível, que é igualitário, mas é uma ilusão que a gente vive.
por que não é assim. Mas para aqueles que estão começando, eu falo que a gente precisa carregar nossa ancestralidade e nossa identidade para fazer a diferença no mercado de trabalho. E ser um profissional ético, um profissional que trabalhe bem, né? Então é isso. Eu falei bem rápido e fiz uma síntese de tudo, mas é mais ou menos isso, minha construção artística e visibilidade preta no mercado de trabalho. É carregar sua identidade, sua ancestralidade. Nunca se esqueça disso quando vocês entrarem no mercado de trabalho. E não se calar, se posicionar sempre como homens ou mulheres pretas no mercado de trabalho. Prazer em conhecer vocês, eu espero que gostem. Se vocês se interessarem, terão meus contatos através dos professores que estão promovendo esse programa legal sobre artes, né? É isso. Beijo, gente. Muito obrigada. Olá pessoal, eu me chamo Lucas Avelar. Hoje em dia estudo Letras Francês pela Universidade Federal de Goiás. E eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho da minha história enquanto estudante de música preto em Goiânia. Tentei o IFG, passei. No IFG não tinha teclado. O foco era mais instrumentos de sopro, então eu olhei as opções, comecei a tocar clarinete. Gostava muito, mas também comecei a pensar no mercado. E eu vi que tinha muitos clarinetistas. Eu falei, olha, quem sabe vou tocar o oboé. Quem sabe o oboé é uma boa opção, tinha vaga, eu gostava do professor, falei, vamos tentar. Comecei a tocar o oboé ali com 8 meses de instrumento, mais ou menos. Eu decido procurar alguma forma de ganhar dinheiro. Tava precisando de dinheiro, vamos ganhar dinheiro. E é quando eu decidi entrar nesse mercado como estudante, mas eu fui ver a parte mais profissional, vamos dizer, de ser um artista, de ser um músico. Claro que eu pulei muita coisa que aconteceu ao longo da minha história, mas eu comecei a tocar nas orquestras jovens de Goiânia. E eu lembro de situações, assim, bem específicas. Eu lembro que uma vez eu estava cantando com um coral do IFG, com as orquestras juntas, e tinha esse grupo bem grande. E eu lembro que um maestro muito conhecido aqui em Goiânia apontou para mim e para um colega do IFG, e falou, olha, eu quero que vocês, no dia da apresentação, venham com o cabelo preso. E eu não aceito vocês aqui com o cabelo solto. É inadmissível. E eu fiquei me perguntando, por quê? Eu olhei para os lados, vários homens brancos de cabelo liso grande, e aquela demanda, aquele pedido foi só pra gente. Claramente eu percebi, né? Tinha algo ali que incomodava. A negritude naquele lugar clássico, erudito, elitista, talvez, aqui em Goiânia, sendo algo novo, quando eu comecei ali em 2014, incomodava. E eu comecei a ver isso aos poucos. Outro momento também, quando eu já estava tocando oboé, tinha um maestro de outro país que, enfim, foi muito incisivo também em relação a esse mesmo assunto comigo. E assim, ali eu já estava mais crescido. Ali eu já entendi o que estava acontecendo, sabe? Eu falei, olha, esse mercado tem seus problemas. Eles ainda não sabem lidar com pessoas como eu, sabe? Eles não sabem lidar com pessoas pretas que deveriam sendo tratadas da mesma forma que os outros, simplesmente. Então a gente pensa, a arte é esse mercado aberto, né? Todo mundo se aceita.
Você pode ser diferente, você pode ter o seu cabelo rosa, você pode, enfim, demonstrar quem você é. Isso é o que eu pensava, né? Essa era a minha ideia, talvez um pouco inocente, sobre o mundo da arte. Que na minha concepção hoje em dia, me mostra que era muito inocente, porque dentro do mundo da arte, eu vejo que as artes plásticas, as artes cênicas e a dança, claro, tem seus problemas, mas ainda assim são bem mais mente aberta, as pessoas, né? São bem mais mente aberta do que dentro da música. E eu comecei a olhar como funcionavam as orquestras, né? Não tinha muitas pessoas pretas, e quem tinha, e quem estava lá, talvez nem se considerava como negro, como preto. E chega lá o Lucas, de black, todo, vou mostrar para o mundo para que eu vim, e nesse momento a gente tem um baque, né? A gente vê a reação das pessoas ali que não é muito legal, não é muito positiva em relação a gente. E é claro que, assim, a gente tem várias anedotas, né? Várias historiazinhas em relação a essas situações, sendo um jovem negro, no meio da música clássica. E claro que quando essas situações acontecem com a gente fica pensando, tá, como deve ser o embate? Eu não tô aqui pra falar como deve ser esse embate, mas eu tô aqui pra falar que a gente tem que tomar uma atitude. Ela pode ser silenciosa, ela pode ser em alto e bom tom, mas eu acho que a gente tem que tomar, assim, uma atitude. E ao longo dessa experiência, das coisas que eu também não falei, que eu participei de coros cênicos no Sesc, que eu fiz parte do teatro com a professora Ana, no IFG, e etc. Nesses mais ou menos 10 anos que eu tive de contato da arte, ou seja, metade da minha vida, nisso eu vi que a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que tomar uma atitude mesmo. E essa atitude pode ser simplesmente ocupar, sabe? Isso seria o que eu falaria para vocês, jovens, que estão começando na arte agora, e talvez podem pensar, nossa, como que eu, sendo esse jovem negro, tocando oboé, que é um instrumento tão clássico, tão diferente, tão elitista e caro, posso fazer parte desse meio, eu quero fazer parte desse meio. Eu diria, ocupemos. Ocupemos é basicamente o nosso motto, sabe? Se a gente se coloca nesse meio, no futuro nós seremos os professores, seremos inspiração para quem tá começando, para quem tem vontade de começar. Então, assim, jovens negros, só vamos. Entrem nesse mercado, desbravem. Se vocês não querem ficar calados, não fiquem calados. Não aceitem que o maestro conhecido em Goiânia falem com vocês. Quando o maestro conhecido apontou pra mim e falou, venha de cabelo preso, cheguei no outro dia de cabelo solto, com meu black pronto pra arrasar, e cantei do mesmo jeito, porque no final de contas, por que ali o garoto branco do cabelo grande pode estar com o cabelo solto e nós não? Sendo que o nosso trabalho ali é o mesmo, né? Então, assim, pensem nas suas atitudes, só vamos e ocupemos. Hoje em dia eu não faço mais parte do mercado da música nem da arte, mas eu sou um grande admirador, vou em diversos concertos, museus e etc. E também trago a musicalidade, a arte comigo para as minhas aulas de francês e inglês, no CL, na escola onde eu dou aula, na UFG. E assim, isso me fez uma pessoa mais completa, uma pessoa com um entendimento melhor do mundo. Então é isso. Continuem, sejam fortes e ocupemos. Olá, eu sou o Paulo Patacori, sou estudante de cinema no IFG, cidade de Goiás. Estou terminando meu curso agora e vim falar com vocês um pouco de cinema negro e perspectivas também do cinema,
que atualmente não anda muito bem, né? Não está muito bem representado, a arte brasileira está sendo precarizada, não está tendo mais tanto fomento assim por parte do Estado, mas que ainda resiste, ainda tem muitas pessoas produzindo, muitos jovens também entrando, começando agora, traçando sua trajetória. E o que é importante, né? É importante a gente ter uma arte descolonizadora, que traga novas narrativas. A gente está muito acostumado com narrativas eurocêntricas, né? A história da arte do teatro, assim como no cinema, são muito baseadas nos arquétipos, nas formas narrativas do teatro grego, né? Do drama grego. E aí acaba que essa visão eurocêntrica se perpetua na grande mídia, na mídia de massas, mas também no cinema independente, que é um cinema que não tem muito financiamento privado. E essas relações acabam se perpetuando, e essas narrativas também. A gente está numa nova fase, principalmente do cinema étnico, cinema negro, o cinema indígena também, que não tem muito fomento, pior ainda, não tem muita visibilidade, mas que também resiste, tem pessoas produzindo, e que é necessário trazer novas narrativas. A cultura afro-brasileira é muito rica, né? Desde o folclore, que é uma expressão cultural muito afro, né? Porque se a gente pensar nos principais personagens, Saci, Curupira, Iara, a gente não vê muitos traços de europeus nele, né? A gente vai assemelhar muito mais aos arquétipos da cultura africana. E aí, esse cinema atualmente está tentando trazer isso, porque na história do cinema a gente vê muito a questão da violência, desse negro como piada, o Grande Otelo, que era uma grande referência assim, de ator negro. Também muitos dos seus papéis era como escada para personagens brancos, apesar dele ser um ator maravilhoso. Existem muitos atores se perderam nisso, não conseguiram nem continuar e também não tiveram muitas narrativas. A gente não tem muitos diretores negros na história do cinema nacional. E agora está vindo uma nova leva, que eles estão começando com seus curtas. A gente pode citar aqui a Yasmin Tainá, ela tem um curta maravilhoso chamado Cabela. Tem o André Novaes, com diversos curtas, com também o seu longa temporada. Tem a Sabrina Fidalgo também. Então tem muitas pessoas, muitos jovens cineastas, né, que estão produzindo, que estão tentando criar novas narrativas que fujam desses estereótipos, né, da violência, que fujam do estereótipo da violência, que fujam de toda a marginalização e potencializar, porque já que nosso corpo carrega uma carga, a gente também tem que levar ela para a arte, né, porque a arte é um meio de comunicação que vai discutir com toda a sociedade. Então é importante a gente trazer novas perspectivas, além do que já nos é dado diariamente nos jornais, nas novelas, nessa grande mídia. E criar novas narrativas afrocentradas, racializadas, plurais, é muito importante. Porque tem muitas histórias que ainda não foram contadas. Não é porque o corpo negro é marginalizado atualmente na sociedade que a arte tem que se restringir a isso, né? A arte é esse papel de construir narrativas, de construir e desconstruir pensamentos. Então a gente pode trazer muitas histórias, tem muitas coisas, usar mesmo igual o cinema fantástico, usar do folclore, que é uma coisa que quase não é usada ultimamente, que é todas essas potências, né? Então a gente pode trabalhar muito, muito com as próprias teorias africanas, afro-brasileiras, que tem pessoas tentando pesquisar, tentando construir mais, elaborar mais sobre isso, e o que é importante. O cinema independente, ele ainda é muito enraizado também na branquitude, e essas narrativas, então a gente comenta muito sobre, no cinema, cinema independente, cinema de classe média,
é muito sobre o branco que não sabe lidar com a sua empregada negra, né? Então resolve fazer um filme sobre isso. E a gente precisa superar isso, precisa abrir espaço. Então, existem muitas pessoas talentosas. Eu tenho vários colegas no meu curso que é muito talentoso, que também está nessa mesma linha de pensamento. E é importante descolonizar as mídias, abrir espaços. Infelizmente, poucos têm longas agora, poucos cineastas negros têm longas. E poucas pessoas negras estão protagonizando. E a gente tem que chamar atenção também, não é só protagonizar um longa, não é só representatividade, é uma restituição histórica, né? Então, quando a gente fala de representatividade, a gente quer falar de toda essa história da construção do Brasil, de que é necessário colocar essa maioria que a gente pertence, porque a maioria da população brasileira é não branca, é negro, é indígena, e precisa colocar eles em evidência de uma forma mais diversa, representativa, de que novas histórias, novas perspectivas, sair da violência, o cinema fantástico, usar do folclore, usar de diversas culturas regionais para criar uma nova perspectiva, né? Perspectiva de vida. Quando a gente fala de arte, a gente fala de cinema, a gente está falando de perspectiva de vida, da fábrica de sonhos, né? Então é isso, a gente tem que criar uma nova geração, novas crianças que se aceitem a cor da sua pele, seu cabelo. E isso é importante, isso é o que está sendo construído, né? Comecei a produzir agora com a faculdade, então eu estou no cinema, já tenho um curta-metragem, que é um documentário do Jason, que é um jovem lá da cidade de Goiás, que vem do assentamento, que é uma cidade que tem bastante também assentamentos, a maior cidade com assentamentos no Brasil. E essa foi a minha primeira experiência no cinema, assim, dirigindo. Depois eu fiz trabalho de direção de arte, que é uma coisa que eu estou gostando muito. Também estou produzindo umas colagens, estou indo para esse lado das artes visuais também, que eu acho que é uma grande forma de estudo da arte, de estudo de composição e também de novas formas, né? Que é isso, é trazer mais diversidade para o nosso trabalho. E agora estou saindo da faculdade, né, indo para o mundo, sou editor de vídeo também, porque nem só de direção, só de trabalhos com cinema a gente vive, assim como nem só de teatro, é muito difícil viver disso quando não se tem fomento, não se tem investimento financeiro para novos artistas, principalmente para artistas negros, porque sempre fica no recorte racial. Então, se você vai colocar um negro, se você vai falar de alguma coisa, você coloca-se na caixinha do racial, né? Ainda é aquela visão branca sobre a cota, sobre tem que ter a cota do negro. Então, entre 15 projetos que forem aprovados numa lei de fomento à cultura, vamos ter lá 3 sobre a cultura negra, e esteja feliz por isso. Infelizmente tem essa barreira do governo federal, né? O governo que está no poder vai ser o que vai delimitar onde a arte vai, até onde ela vai. Então, mas mesmo assim a gente tem que estar sempre forçando ela ir além, ela chegar ao grande público, porque é isso, quando a gente força, a gente vai ter mais representatividade na televisão, nas mídias, e isso vai gerar muito mais conteúdo, né? Porque vai atrás de novas narrativas. Tanto nas novelas, se não é as pessoas cobrando por essa representatividade, elas não acontecem. Então, quanto mais se cobra, mais se tem pessoas negras produzindo. E é isso, consumam arte de jovens, consumam arte negra, descolonize o pensamento, descolonize essa forma de arte eurocêntrica. E a gente vai estar aí, meu contato também vai estar aí. Desejo boa sorte para todos. Olá, meu nome é Daniela, eu espero que estejam todos bem ao assistir esse vídeo. Gostaria de falar um pouquinho sobre a minha vivência artística e teatral.
como eu processo tudo isso, né? Então, eu estou cursando o 7º período de teatro e licenciatura pela Universidade Federal de Goiás, mas a primeira vez que eu tive contato a essa linguagem foi quando eu ainda estudava no IFG, eu cursava técnico integrado em mineração. Foi numa extensão que eu comecei a fazer, que eu tive essa oportunidade de conhecer um teatro, a estrutura física, né, pela primeira vez, e junto com essa estrutura física, ter acesso realmente ao que significava essa linguagem, né? Porque até então a gente tem uma ideia, talvez, pelo menos eu tinha, né, uma ideia preconceituosa sobre esse espaço, que era um espaço muito elitizado, e culturalmente, né, vindo de escolas públicas e municipais, a maioria das vezes periféricas, eu não tinha acesso, não conhecia. Então, foi uma grande oportunidade a partir dessa extensão, né, que eu fiz ao longo enquanto eu também cursava mineração, que eu me apaixonei por essa linguagem e resolvi, posteriormente, né, fazer uma licenciatura. Só que aí, quando a gente também pensa em cursar já uma universidade, numa área artística, né, que já tem todo o preconceito sobre essas áreas, existe também o preconceito com o nosso corpo, né, no caso eu enquanto uma mulher preta fazendo um curso artístico, né. Eu acho que um pouco essa reflexão sobre o corpo preto em cena, ela tá vindo muito sobre as minhas experiências enquanto a teste, enquanto os locais de trabalhos, como eu sinto que quando eu vou buscar um emprego, como me olham, como me pedem para que eu alise meu cabelo para fazer alguma cena, ou quando no teste já tá avisando que tem que ter o cabelo alisado, ou que tem que tá escrito assim, pessoa negra não muito escura, o que significa isso? Que personagem, que essa personagem tem de tão específico que não pode ser uma negra muito escura? O que isso quer dizer se não um racismo assim explícito, né? Fico pensando. Então, eu acho que todas essas construções, todas essas experiências, elas me trazem um incômodo, né, social. E que essas reflexões vêm para mim enquanto artista preta e vêm também para mim enquanto artista educadora de pensar uma arte mais acessível, né? Da gente quebrar talvez essas ideias de que exista um personagem que tem que ser principal, um protagonista, sabe? Essa ideia de que existe um certo e existe um errado. Acho que a arte ela tem que ser um local de troca, sabe? De fluidez, onde existe um respeito de um corpo para o outro. Eu acho que pensar todas essas questões de representatividade, pensar os elementos culturais que existem na cultura preta, na cultura afro-brasileira, é muito importante. Até para que a gente consiga quebrar alguns critérios que existem hoje para que o profissional preto consiga um trabalho. Por exemplo, quando a gente vai fazer um teste, é muito comum que a pessoa branca consiga passar nesse teste, ou que a pessoa preta ela seja escolhida para fazer uma figuração, ou para fazer uma empregada, ou um ator preto, no caso, para ser o bandido, para ser o chefe do morro. E esses são os papéis que são designados geralmente nessa cultura de massa para o corpo preto, né? E aí, quando a gente vem trazendo esses elementos culturais que fazem parte da nossa história e começa a refletir sobre o potencial artístico, a qualidade da linguagem, a qualidade das expressões, que a gente começa a refletir sobre pensar uma outra arte, pensar uma outra maneira de estar de corpo presente, tá? Ter um corpo político que não vai aceitar mais esse tipo de colocação, de não passar num teste quando o critério é a cor da minha pele. Eu acho que isso é muito importante para que a gente, enquanto ator, enquanto atriz, pensem, né, nesse sentido de se colocar politicamente. Uma outra coisa que eu acho que é de extrema relevância pensar é que, para além de estar em cena, né, enquanto corpo preto, existe também estar presente enquanto escritores de dramaturgias,
estarem presentes enquanto a direção, estarem presentes enquanto produtores, enquanto figurinistas, enquanto cenógrafos, porque não é só dar enfoque para a imagem, é dar enfoque para toda uma inteligência artística, para dar enfoque a toda uma percepção cultural, sabe? Porque eu acho que só quando existe essa troca, quando existe é até redundante, mas quando existe a existência do preto dentro desses espaços, é que a gente vai ter uma arte acessível. Porque enquanto a gente manter e a gente continuar construindo essas peças ou continuar construindo essa ideologia que existe um corpo certo para ser uma personagem principal, um corpo certo para fazer tal personagem, a gente ainda vai continuar segregando uma parte muito grande da nossa sociedade. Existe também, se a gente for se aprofundar em elementos culturais, grupos e expressões que demonstra a teatralidade existente já na nossa cultura, né, em relação à cultura afro-brasileira, essa movimentação, o que era que acontecia, né, no sentido que, por exemplo, quando a gente vem considerar os Congo, as congadas, os reinados, né, as folias de reis, os maracatus, as rodas de samba, tambor de crioula, todas essas manifestações culturais, né, elas têm uma teatralidade presente, ela tem elementos rítmicos, elas têm elementos corporais, ela tem elementos vocais, elas têm toda uma linguagem presente dentro dessas manifestações e que são teatrais, porém estão fora dentro do que a gente considera o teatro europeu, né? Essa estrutura de uma peça pronta, essa estrutura de uma representação, né, cênica. Mas existem todos esses elementos. E aí, quando a gente faz todas essas percepções, né, do que é cultural para uma sociedade, né, do que não é cultural e de onde as pessoas pretas estão sendo representadas e de onde elas efetivamente estão vivenciando, né, onde elas estão criando arte, onde elas estão vivenciando, né, essa cultura, é um processo assim de identificação cultural muito forte, né? Então, para além das interpretações que eu tenho em relação ao meu próprio corpo em cena, né, o que significa isso politicamente, existe toda uma história, né, da imagem da pessoa preta em cena. Por exemplo, no século XIX, quando tinha uma personagem preta, né, que iria aparecer em cena, ela estava sempre vinculada a uma personagem de marginalização ou vinculada a alguma questão que fosse pecaminosa, ou de uma personagem assim de extrema pobreza, vinculada também ao que a gente considera hoje como um humor negro, né, que é essa personagem que sofre, que se dá mal o tempo inteiro. Então, esse foi o local, né, que o negro era representado. E também uma curiosidade para alguns, né, não sei, é que o negro não era representado, né, essa personagem negra, essa personagem preta, não era representado por um ator preto, ele era representado por um ator branco que se pintava e representava essa personagem. Mas aí a gente fica pensando também sobre o que tudo isso significa, que a gente chama hoje das blackfaces, né? Mas aí já também no século XX, né? Outros grupos de teatro, outros grupos de pensamento começaram a refletir sobre essa questão, né? Um dos primeiros grupos a refletir sobre isso foi o TEM, né? Que é o Teatro Experimental do Negro, criado pelo Abdias Nascimento em 1944. Onde ele começou a pensar essas ideologias, né, sobre essa representatividade negra, sobre o que estava sendo falado, o que era normalmente falado, o que era escrito para o negro fazer, onde era o local que esse negro estava tomando dentro desse aspecto teatral, né. Então, a partir daí, a gente vê esses grupos, esses movimentos, né, movimentos de resistência, pensando nessas questões. Il faut viser la lune, parce qu'au moins si vous échouez,
vous finirez dans les étoiles.